Olá pessoal, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de funções. Já vimos função constante, já vimos função linear e hoje vamos conhecer a famosa função afim, ou também conhecida como função do primeiro grau. Então vamos novamente seguir aquela mesma logística, só que nesse caso aqui a gente vai mais além, tá bom? Então definição: função afim é toda função f de RR do tipo f de x igual a x mais b ou y igual a x mais b, onde o a pertence aos reais sendo zero e b pode ser qualquer número real. Por que o a não pode ser zero? Porque se o a for zero, vai ficar y igual a b, ou seja, vai recair na função constante, não é? Esse material ele vai estar disponível bem mastigadinho, bem detalhado no AVA e no nosso grupo, né? Exemplos: f de x igual a 2x mais 4. Vamos voltar para cá. Quem é A? A é o coeficiente de x. Quem é B? B é o número que não tem variável junto dele. Então, nesse nosso primeiro exemplo aqui, ó, f de x igual a 2x mais 4, então o meu A é 2 e o meu B é 4. Estão vendo? No segundo exemplo, f de x igual a menos 3x com menos 6. Então, meu A é menos 3, que é o vizinho do x, ó, o vizinho do x, e o B é menos 6. Agora, olha aqui um exemplozinho que gosta muito de cair em concurso. Eles trocam a ordem para que, se você não tiver com atenção, você se perca. Quem é aqui o nosso A? Nosso A é o vizinho do x, só que ele botou o x aqui na segunda parcela, ó, é 9. E o B é o termo que não tem x, é menos 3. Certo? Cuidado com isso. Bom, o domínio da função afim, ou do primeiro grau, são todos os reais. A imagem também, todos os reais. Certo? E o gráfico, bom, o gráfico, eu vou falar algumas coisas sobre ele, mas na parte teórica vai estar tudo detalhadozinho aqui, que eu dividi esse tópico 5 em várias partes, né? Então, na parte 1, diz assim, que o gráfico é uma reta, simplesmente. No 5.2 diz assim: se esse número A for positivo, isso aqui é uma reta, o gráfico sempre é uma reta. Aqui no 5.2 é: se esse número A for positivo, implica que a função é crescente, e se o número for negativo, implica que a função é decrescente. Então, voltando aqui para o exemplo, ó, aqui o A, 2, positivo. Então, sem nem desenhar, eu já sei que a função é crescente. Aqui no exemplo B, o A é negativo. Então, eu já sei que a função é decrescente, certo? Então, antes mesmo de eu desenhar o gráfico de uma função afim ou do primeiro grau, somente pelo valor do A, eu já sei a informação se a função é crescente ou decrescente. Bom, continuando. No 5.3, fala sobre o que é que significa geometricamente os coeficientes A e B. Vou deixar que é o coeficiente angular e linear, para vocês verem lá. E também eu coloquei uma observaçãozinha, dizendo que para desenhar uma reta, na verdade, bastam 2 pontos, certo? Como eu fiz aqui nesse exemplo aqui, ó. Peguei aqui a função y igual a x mais 2. Olha, aqui tem um 1 invisível, então o A é 1. Se o A é 1 positivo, ó, então antes de desenhar o gráfico eu já sei que a função é crescente. Então eu escolho aleatoriamente, tá certo? Quaisquer pontos e vou colocar aqui no lugar do x, tá? Vou tirar aqui, não precisa tirar não, é? Pra vocês verem. Então se o x for 0, ó, 1 vezes 0 é 0, mais 2, 2. Se o x for 1, 1 vezes 1 é 1, mais 2, 3. Posso colocar outro número, professora? Pode, não tem problema, certo? Então aqui, ó, marquei, vim aqui para o plano cartesiano, marquei x0 e y2, este ponto aqui. Depois x1 e y3, este ponto aqui. Tracei a reta. Estão vendo? Simples assim. Lá na teoria tem mais um exemplo. Agora vamos ver realmente se essa função é crescente. Vocês se lembram que eu já ensinei a vocês
Como é que a gente conhece graficamente quando a função é crescente? Você pega um lápis, uma caneta e começa a passear pelo desenho do gráfico da função, partindo da esquerda para a direita do eixo X. Então, se eu caminhar, ó, eu estou subindo. Então, realmente é crescente, certo? Bom, visto isso, vamos para o tópico 6. Raiz. Raiz de quê? Raiz da função afim. Para isso, o aluno que perdeu a primeira aula sobre função teoria geral tem que olhar essa aula, porque essa aula é onde tem toda a teoria necessária para daqui por diante. Lá na função teoria geral tem dizendo assim: para achar a raiz de uma função, igualamos a função a zero. Então, a nossa função, a fórmula geral dela, não é? A lei da função é dada por quê? Y igual a AX mais B. Achar a raiz é fazer igualar a função a zero. Se eu igualar a função a zero, ó, vai ficar AX mais B. Vamos trocar aqui, primeiro membro, segundo membro. Vamos trocar AX mais B igual a zero. Isso aqui é uma equação do primeiro grau. Vocês se lembram que eu passei para vocês uma avaliação na parcial, para vocês relembrarem a equação do primeiro grau e na equação, porque nós vamos precisar, ó, tá vendo? Para achar a raiz de uma função afim, eu tenho que resolver uma equação do primeiro grau. Essa aqui é simples, né? Então, AX é igual a passo B menos B, X é igual a menos B sobre A. Bom, essa é uma formulazinha que lhe dá a raiz de uma função afim, tá? Vamos ver um exemplo, mas não precisa você ficar decorando fórmula, certo? Vamos ver um exemplo. Outra coisa, não é? Vamos relembrar também lá da nossa teoria de função geral. A raiz, graficamente, é o ponto onde o gráfico intersecta o eixo X. Então, é nesse ponto aqui que o gráfico corta o eixo X, tá bom? Vamos ver um exemplo. Um exemplo. Esse exemplo está lá na nossa teoria, tá? Achar a raiz da função definida por y é igual a 2x mais 4. Então, o que é que eu vou fazer? Igualar o y a zero. 0 é igual a 2x mais 4. Passo para lá, ó, 2x mais 4 é igual a zero. Isso aqui é a equação do primeiro grau. Então, tirando o valor de x, eu falo 2x é igual, passo o 4 para cá, menos 4. X é igual a menos 4 sobre 2. X é igual a menos 2. Certo? Bom, isso é uma maneira de fazer, resolvendo a equação do primeiro grau. A outra maneira era a substituição direta da fórmula. Olha aqui, quem é meu A? 2. Quem é meu B? 4. Se eu substituir na fórmula, como é que vai ficar? X é igual a menos B sobre A, então é menos 4 sobre 2, que dá menos 2. Vocês estão vendo? Chega na mesma resposta, não é? Eu não gosto muito que o aluno fique decorando fórmula, mas existem as duas maneiras de você resolver a raiz de uma função afim ou do primeiro grau, ok? Vamos para o tópico 6, que é o tópico 7, desculpem, que é o tópico principal, principalmente para os alunos de cálculo 1. Vamos lá, tópico 7. Estudo do sinal. No caso aqui, nós vamos ver como é que se faz o estudo do sinal da função afim. Porque a função quadrática se estuda de outro jeito, as funções, cada função tem uma maneira diferente de fazer o estudo do sinal. Mas a definição, o que significa estudar o sinal da função, está lá em função teoria geral. Vou relembrar. Estudar o sinal da função significa você dizer quando é que ela é nula, positiva e negativa. Ou seja, 3 respostas.
Na nossa teoria, que eu vou disponibilizar para vocês no AVA, eu botei 3 passinhos. Quais são os passinhos? Bom, vou fazer isso através de um exemplo já, tá certo? Então, vamos aqui. Para facilitar a nossa vida, já que nós achamos aqui a raiz dessa função, vamos fazer o estudo dela? Então, aqui, exemplo, estudar o sinal da função y é igual, vou pegar essa aqui, ó, 2x mais 4. Então, lá na teoria, diz assim, primeiro passo, calcule a raiz da função. Nós já calculamos, não foi? Isso aqui é a raiz, ó. Se eu não tivesse pego essa função, nós teríamos que calcular. Então, primeiro passo, achar a raiz. Nós já achamos o x menos 2. Segundo passo. O segundo passo é pegar essa raiz, colocar ela na reta numérica. Reta numérica real. Aquela que tem o 0, mais 1, mais 2, mais 3, infinito para a direita, menos 1, menos 2, infinito para a esquerda, né? E você vai colocar ela aqui, só colocar ela aqui, menos 2. Aí, lá na teoria, diz assim, que quando a gente vai estudar o sinal da função, quando chegar no segundo passo, que é a reta numérica, você coloca a raiz e do lado direito da raiz, você vai colocar o mesmo sinal de A. Vamos voltar para aqui. Ó, quem é nosso A? 2. Olha, y é igual a ax mais b. O 2 é o coeficiente do x. Então, o nosso A é 2. Esse 2 é positivo ou negativo? Positivo. Então, lá na teoria diz assim, para estudar o sinal da função afim, primeiro passo, acha a raiz. Segundo passo, coloca a raiz na reta numérica e faz o seguinte, do lado direito da raiz, coloca o sinal do A. Do lado esquerdo, sinal contrário do A. Pronto. E finalmente, o terceiro passo, que é a resposta. Que resposta? Eu vou dizer quando é que essa função é igual a 0, quando é que ela é positiva e quando é que ela é negativa. Ou seja, estudar o sinal da função significa dar 3 respostas. Então vamos, como eu chamei minha função de y, né? Então eu vou a resposta. Y é igual a 0 para, olha, o y é igual a 0 no valor da raiz, que nós já calculamos, x igual a menos 2, né? É nesse valor aqui que nós vamos achar no primeiro passo, ó, raiz. Então, y é igual a 0 para x igual a menos 2. Agora, as outras duas respostas, y é positiva e y é negativa, eu vou ter que olhar aqui para a minha reta numérica real. Positiva aqui, ó. Então, y é maior que 0 para x maior que menos 2. Maior. E ela é negativa para x menor que menos 2. Então, observe, olha, que são sempre 3 respostas, né? 3 respostas que dependem de quê? Depende de você primeiro achar a raiz, depois colocar a raiz na reta numérica e fazer à direita da raiz sinal de A. Se A for positivo, bota positivo aqui. Se for negativo, bota negativo. A direita, a esquerda, sinal contrário de A. E depois colocar as respostas, certo? E o último tópico seriam as aplicações. As aplicações do cotidiano, eu coloquei lá na nossa teoria para vocês dar uma olhadinha, ler e pesquisar até outras e acrescentar. Ok, gente? Então, observem que aquela nossa primeira aula de função, teoria geral, já está começando a entrar nesses novos assuntos a partir daqui, certo? Nossa próxima aula será sobre função quadrática ou função do segundo grau. Um beijo, saudades de todos.